Olá, bom dia. Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Hoje é 23 de agosto, sexta-feira. No programa de hoje, vamos mostrar a dificuldade de mães e pais encontrarem uma creche para os filhos. E participe do Visual pelo nosso E Facebook. preste atenção no endereço facebook.com/Visual TV Brasil. Os outros destaques do dia são: vamos conhecer o Parque das Cidades Históricas. E hoje é dia de esporte. O Visual começa agora. Uma em cada 5 crianças brasileiras com menos de 3 anos não consegue vaga numa creche. Um problema para muitas famílias. 5 meses de espera e Renata ainda não conseguiu uma vaga na creche para o Rafael. Eu não tenho quem deixar, né? Como que eu vou trabalhar? Aí complica toda a nossa vida, né? A licença maternidade de Jaqueline também está no fim e ela não sabe com quem deixar o filho quando voltar a trabalhar. Tem creche, só que falta vaga. Não tem estrutura, né? Todos os dias, cerca de 50 pessoas procuram a Defensoria Pública em busca de vagas nas creches de São Paulo. Mas entrar na justiça para requerer esse direito não é certeza de que as crianças vão ter onde estudar. A sua vaga, se ela é a 30ª colocada, ela passa a ser a última colocada entre as que têm liminar da justiça. Então, elas acabam passando na frente de outras mães. Nós criamos o que chamamos de segunda fila. Um levantamento do Grupo de Trabalho sobre Educação Infantil mostra que aproximadamente 150 mil crianças esperam por vagas nas creches municipais de São Paulo. E a maioria delas mora na zona sul da cidade. Mas especialistas contestam os dados oficiais e dizem que esse número pode ser bem maior. A demanda potencial, isso declarado pela própria prefeitura, são de 450 mil crianças na idade da educação infantil, que abrange creche e pré-escola. Então, são crianças que não estão nem cadastradas e nem matriculadas. No próximo dia 29, será realizada uma audiência pública na capital paulista. A ideia é levar propostas ao poder público que ajudem a resolver o problema de falta de vagas. Precisa ser um plano que tenha uma resposta orçamentária, ou seja, que não adianta simplesmente a promessa. Vaneide não perde a esperança. Os outros 3 filhos dela nunca conseguiram estudar numa creche. Agora ela torce para que Melissa tenha onde ficar enquanto ela trabalha. Não dá, meu marido ganha R$1.000, eu estou ganhando 700 e poucos reais, o que eu faço para pagar 300 e pouco? Pago 600 reais de aluguel, então não estou tendo condição para pagar uma pessoa para cuidar dela. Entregar um filho para a adoção é uma atitude difícil de ser tomada. No Distrito Federal, um programa da Vara da Infância e Juventude oferece apoio psicológico e legal às mães na hora da decisão. Foram quase 10 anos embalando o sonho de serem pais. Sem sucesso, Marlon e Mônica decidiram recorrer à adoção. Veio o mais difícil, vencer a ansiedade de ter um filho por meio de adoções ilegais. Eu sempre falei, não, Mônica, vamos tentar pelos trâmites legais, né? Porque também tem essa questão da desistência. Fala que vai dar a criança e tal, quando chega em cima da hora desiste. Aí é todo um sofrimento, né? E a gente passou por isso 2 vezes. Os dois recorreram à Vara da Infância e Juventude da Justiça do Distrito Federal. O órgão mantém o programa de atendimento às mães que querem entregar a criança para a adoção. O programa oferece suporte psicológico e orientação legal e tenta fazer com que as crianças passem por processos de adoção menos traumáticos. Muitas mulheres chegam com medo de serem penalizadas. O primeiro esclarecimento feito é que essa entrega não é ilegal e evita situações como mães que colocam a vida da criança em risco ao abandonar o filho indesejado. Segundo o chefe da área de adoção da Vara da Infância e da Juventude, a maior parte das mulheres que recorre a esse programa passa por dificuldade econômica e tem uma família numerosa. Mas quase metade acaba desistindo de entregar o filho. O fato dela procurar a justiça para querer entregar o filho em adoção não significa que ela, de fato, terá que proceder à entrega. Muitas vezes, o que
falta a essa mulher é um suporte por parte da família, por parte do Estado. Atualmente, no Brasil, 5.394 crianças estão inscritas no cadastro de adoção. O Conselho Nacional de Justiça não mantém levantamento de quantas foram entregues pelas mães em programas como o da Justiça do Distrito Federal. Mônica e Marlon voltaram à fila em busca de um irmão para o primeiro filho. O único arrependimento que eu tenho é de não ter feito antes, sabe? Porque eu fico pensando, gente, hoje em dia nós somos tão felizes, somos tão completos, que eu fico pensando assim, por que a gente demorou tanto para ter essa decisão? Porque ele mudou a nossa vida. Hora de dar uma volta pelo mundo. Um incidente diplomático entre o Brasil e o Reino Unido. O brasileiro David Miranda ficou 9 horas detido no aeroporto de Heathrow, em Londres, com base numa lei antiterror. Ele é companheiro do jornalista americano Glenn Greenwald, que escreve uma série de reportagens sobre o programa secreto de espionagem do governo americano e também do Reino Unido. O jornalista e o brasileiro, que teve arquivos digitais apreendidos, dizem que a detenção é uma forma de tentar inibir novas reportagens. O governo brasileiro considerou a ação britânica injustificada e o Reino Unido informou que agiu por questão de segurança nacional. Na China, começou o julgamento de um ex-poderoso dirigente do Partido Comunista. Bo Xilai é acusado de corrupção e de abuso de poder. Na primeira aparição pública, em 1 ano e meio, Bo Xilai negou ter recebido suborno. Até o começo do ano passado, ele era cotado para assumir um cargo na cúpula do partido que governa a China. Está na hora do esporte. Bom dia, vamos falar da seleção brasileira. Depois da derrota, há 2 semanas atrás, para a Suíça, pelo placar de 1-0, a seleção vai fazer mais 2 jogos amistosos. Vamos ter pela frente agora a Austrália e depois Portugal. É mais um campo de observação para o técnico Luiz Felipe Scolari. É bom lembrar que há 2 semanas atrás, ele reclamou que a seleção não estava no ponto. Principalmente pelo fato de que os jogadores que atuam na Europa, e essa grande base da seleção brasileira, os jogadores ainda estavam em férias. Então, fisicamente, a seleção não estava 100%. Pouco a pouco, as atividades na Europa estão voltando. Os jogadores já estão outra vez no seu ritmo de jogo. E a seleção vai seguir o seu caminho. Já temos uma base, aquela seleção que conquistou brilhantemente, aliás, a Copa das Confederações. E é importante agora mais esses 2 jogos amistosos. A tendência é que a cada mês a seleção faça mais um jogo. Devemos ter mais 2 ou 3 amistosos até o final desse ano e depois do ano que vem a previsão de apenas um jogo, para depois então a definição do que realmente todos aguardam. A seleção que vai disputar a Copa do Mundo. A base já existe. Agora é saber até o ano que vem o que vai surgir de novidade ou de grande revelação no futebol brasileiro. Falar em futebol brasileiro, não se esqueça, hein? Neste final de semana tem transmissão ao vivo para você aqui na TV Brasil. Sábado e domingo, a partir das 6h30 da noite, horário de Brasília, 2 jogos pela Série C do Campeonato Brasileiro. Para você, um grande abraço e um bom fim de semana. Ciúme, carinho, afinidade, atração. A capital do Maranhão é uma das 44 cidades que vão ser beneficiadas com o chamado Parque das Cidades Históricas. O programa vai investir recursos em 20 estados que possuem patrimônios culturais. No Maranhão, o Parque Cidades Históricas vai contemplar 49 intervenções entre ruas, praças e edificações. Investimento de 150 milhões de reais. Os recursos serão recebidos pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, que vai coordenar os trabalhos. Entre as prioridades estão os serviços de restauração e conservação do Teatro Arthur Azevedo, um dos mais antigos do país, e ainda da antiga estação ferroviária, Refesa, que será transformada em um centro cultural com livrarias e cafés.
Também foram definidas propostas de requalificação para as igrejas históricas, como a de Nossa Senhora do Carmo e a Igreja de São João, além de praças, largos e casarões. Há 15 anos, a Unesco outorgou a São Luís o título de Patrimônio Histórico da Humanidade. Atualmente, existem cerca de 3.000 imóveis de valor artístico e paisagístico sob proteção jurídico federal. Parte desse acervo começa a ser restaurado ainda este mês. Para a avaliação e execução das obras previstas, será criado um comitê estadual de acompanhamento, reunindo órgãos da União e do Estado. A Secretaria de Estado da Cultura prepara a licitação para a contratação de empresa para fazer a gestão técnica da ação, visto que o IPHAN não dispõe de corpo profissional suficiente. E o visual está terminando. E a gente volta amanhã. É isso aí, às 8 da manhã, no horário de Brasília. E lembre-se de deixar seu comentário no nosso Facebook. Tchau, bom dia. Tchau para você. Bom dia.